O indivíduo pode fingir que está maluco diante do médico e responder propositadamente tudo à toa, ele enganar o médico. Agora, why in the world you going to do that or you would do that? Isso tem os seus motivos que cada louco sabe. Ele não vai fingir que eu sou louco diante do médico, ele vai enganar o médico. Então você pode falar aquilo que você não pensa e fazer. Então você pode fazer por medo, por reação. Então agora está aí um leão, você precisa pensar para fugir. Tens também um instinto de proteção e de defesa, que te faz logo. Agora, tem aí pessoas que não vão fugir logo, porque ela até sabe que fugir diante de um leão, de uma chita, dar as costas é a pior coisa que ele pode fazer. Eles têm outros mecanismos de defesa, mas são pessoas preparadas. Ok? Percebem? Vai contar 1 até 3, 1, 2, 3, o bicho vai fugir. E ele vai preparar a arma dele, vai fazer o bicho que vinha nesse sentido, vai para outro. Mas a maioria de nós, primeiro instinto é fugir. Isso é ação. Então até os ingleses não dizem action verb. E um deles mesmo é esse run. Run? The guy that mommy puts on the morning? Eu sei, run. É action verb. Run away. Ok? É verbo. Nós, isso aqui em português é muito complicado. Como é que você vai dizer um verbo de ação? Verbo já é ação, não. Porque o verbo em si, a nossa definição de verbo já é ação. E essa ação pode ser mental, pode ser verbal e pode ser material, que é física, que é você... Ok, mas agora, action verb, para nós isso parece trocadilho de palavras que não tem muito sentido. Mas o que interessa aqui, para você falar em integridade, você tem que ter elementos autônomos que se juntam e formam este um. Mas se o indivíduo pensa uma coisa, fala uma segunda coisa e faz uma terceira coisa, ele está completamente em desarmonia com ele mesmo. Contra ele está a trabalhar contra ele. Daqui a bocadinho alguém diz, mas tu disseste isso. Disse isso, porque já está a fazer uma coisa diferente daquela que ele disse, completamente. Então o professor de Rosso estava a uma aula que tinha esse indivíduo que estava lá a dar aulas sobre não comer isso, não comer aquilo, não comer aquilo. Isso faz mal, aquilo faz mal. E depois, não demorou, o pessoal que ele saiu, o pessoal que ele deu aulas, encontrou numa relota comer exatamente aquilo que ele estava a dizer que não se devia comer lá dentro, na aula dele. Ok? Porque isso é o quê? Então, O que quer dizer, não existe uma ação em conformidade com a palavra dele. Não existe. Não existe aquilo que chama exemplo. Ele não está em coerência com aquilo. Então essa pessoa sofre muito. Ele vai ter que se esconder por uma coisa que ele próprio que disse. Ninguém vai atrás dele. Mas ele vai ter que se esconder para não ser visto. Mas ele é que inventou a conversa de que isso não se come, que não se come. Agora ele próprio que foi comer, ninguém lhe mandou e ninguém podia lhe mandar. E ele agora vai se esconder porque viu as pessoas a quem ele disse o que ele não queria dizer. O que é isso? Isso é muita confusão que o próprio indivíduo faz em si. Por quê? Porque não existe harmonia entre o pensamento, a palavra e a ação. Há quem defenda assim, olha, se eu não posso fazer, e se eu acho que é muito comprometedor e rude, como vocês dizem aqui, fazer, então não digo.
Não posso dizer, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. Ou isso está bonito, quando acho que é feio dizer que isso é feio. Então, se eu não quero dizer que é feio, mas acho que não é bonito, pelo menos fico só a nível do pensamento. Não expresso verbalmente. Muito menos vou tirar uma flor para oferecer à pessoa, dizer que é tão lindo que até vim oferecer isto, quando eu acho que é tão feio. É aquela piada que o senhor diz a uma senhora: a senhora é tão linda, beleza como a sua nunca vi. E a senhora foi rude, aqui na América diriam rude, em responder: infelizmente, é pena que eu não posso dizer o mesmo de si. Por se foi honesta. E o senhor disse: não faz mal, faça como eu, minta. Hit them up. Ok? Minta. Oh my goodness. Então, Hit them up. não convinha a ela dizer o que disse, podia só agradecer, né, o gesto do senhor, mas porque ela tem esta minha amiga cabo-verdiana que dizia assim: quem diz tudo o que quer, ouve o que não quer. Ok? Ok? Quem diz tudo o que quer, não filtra, não tem a capacidade de raciocínio, de ver o que é que convém, o que é que não convém dizer. Alguém me disse: mas isso aqui, se é honesto, se é sincero, por que eu não digo? Eu disse: Deus também sabe o dia e como é que nós vamos morrer. Deus sabe, mas não nos revela isso. Deus sabe. O Senhor maravilhoso, Deus do céu, sabe o nosso fim desde o início, mas não nos revela. Então, como é que você, que nem é Deus, vai revelar coisas que não produzem, coisas que não te levam a nada? Vai revelar só porque é honesto, só porque é sincero? Para quê? Se isso não é uma mais-valia. Certo? São três coisas diferentes, mas elas têm que funcionar em unidade. Você tem que fazer funcionar como uma, em prol de, ao serviço de, a favor de. Você não pode ficar desfocado. Estou a estudar, mas não quero estudar, mas vou estudar. Isso não te vai ajudar nada. Em nada. Põe o pensamento. Não é aquele ditado que diz: meus pensamentos, quê? Meus pensamentos Fazem as minhas ações. fazem as minhas palavras. As minhas palavras fazem as minhas ações. As minhas ações... Mais ou menos. Não. Yes. Isso é budista. Isso é Mas nossa, não, você tá também diz, mas ele a repetir. A parafrasear. Isto é um dizer daí dos monges. Meus pensamentos fazem as minhas palavras fazem as minhas ações traçam o meu destino e coisas assim. A coerência de que uma coisa leva a outra. Mas se o indivíduo não quer estudar e vai estudar, e em vez de dizer já, não quero, mas vou fazer, porque entendo a importância disso. Não, fica aí a resmungar e nem entende nada daquilo que ele fez por causa de estar aí a resmungar. No final, perdeu o seu tempo, teve mesmo que estudar, porque aqui há um dever, é se calhar uma obrigação, e depois não aprendeu nada. Então o indivíduo diz assim: vou fazer. Há outro ditado que também diz assim, para nós estarmos em harmonia, diz: se eu não tenho tudo o que quero, tenho que querer tudo que tenho. Se eu não tenho tudo o que amo, tenho que amar tudo que tenho. Só para que eu tenha alguma aceitação, uma tranquilidade, uma harmonia. O outro diz assim:
Ah, mas eu me lembro disso. Ah, mas também se alguém entrar aqui e roubar, também o que é que tem aqui? E isso aqui não tem nada. Sim, não tem nada porque tens aqui. Você considera o que você tem nada, mas quando te roubarem as coisas, te levarem as coisas ou queimarem, você vai perceber que você tinha coisas de valor. Isto por quê? Porque você não sabe valorizar o que tem. Você acha que para valorizar o que tem que ser muito, tem que ser de ouro. E nós também temos um princípio bíblico que diz: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não consegue guardar $100, não vai guardar $1 milhão. Não está aí uns que ganharam na lotaria e agora estão a chorar de baba e ranho porque já perderam todo o dinheiro. So why now in the world? How in the world you going to spend? Spend! Não vai! E agora o problema, ainda muitos que souberam ganhar, mas ganhar no verdadeiro sentido, onde há uma relação de causa e efeito com o trabalho que você faz. Esses ainda recuperam. Agora, você que foi ganhar na loteria, qual é a probabilidade de você ganhar outra vez? Porque aquele senhor que é Michael Jackson, que foi, aquele senhor que é Frank Sinatra, já morreram, mas continuam a fabricar dinheiro. Para os seus. Vocês veem aí o Jim Rivers. Sempre, o Jim Rivers tem sempre um disco novo que saiu ali, das músicas dele, 2023. O homem já morreu. Quando é que ele morreu? Nos anos 60, nos anos 50 que ele morreu. Mas onde é que tem uma voz igual a dele? Onde é que é uma voz igual a do Frank Sinatra? Onde é que é um thriller? Eles continuam a produzir. Mortos. Falecidos. Aristóteles continua a dar aulas. Sócrates continua a dar aulas. Tem discípulos tão fiéis hoje, até muito mais do que ele tinha na época que ele estava vivo.